Olá pessoal, tudo bem? O professor Oswaldo aqui e nós vamos falar hoje sobre a sociedade de classes em Karl Marx, ou para Karl Marx, o que é sociedade de classes de uma forma simples, didática e rápida para você aprender um pouquinho mais a esse respeito. Pois bem, quando a gente fala da sociedade de classes, ou seja, para Marx, que foi o principal estudioso, né, desse tipo de sociedade. Então, para Marx, vai anotando aí para você não esquecer, a história da humanidade, né, é a história da luta de classes, ou seja, os conflitos entre as classes, ela vai constituir então o principal fator de mudança social. É somente aí com esses conflitos é que pode gerar então as mudanças via a luta dos trabalhadores. Segundo ele também, nas sociedades de classes, né, na sociedade capitalista, ou seja, as relações de produções, ela vai dar origem a quê? A camadas sociais diferentes e antagônicas, ou seja, o conflito entre a burguesia e que são os proprietários, né, e o proletariado, que são os trabalhadores. Então, há o conflito, o choque de ideias. De um lado você tem burguesia e do outro você tem os trabalhadores, então os proletariados. Então, quando há o conflito, né, há esse choque de mudança, ou seja, as contradições que mantêm entre si e que forjam, né, e estruturam, né, a própria sociedade, ou seja, a propriedade privada, né, é o bem e maior, né, e passa a ser preservado pela burguesia. Então, dentro desse contexto, para Marx, a classe capitalista, a burguesia, né, ela precisa da classe operária, do proletário, né, para produzir, criar riquezas e fazê-las circular. Então, é necessário que os trabalhadores estejam aí empregados, produzindo, criando, para então enriquecer a burguesia. Então, segundo Marx, né, os conflitos eles constituem o que, Oswaldo? O principal fator de mudança social nas sociedades de classes, ou seja, é por isso que nós temos aí o 1º de maio, em que os trabalhadores no mundo todo vão às ruas exigir mudanças, reivindicar mudanças, não a conta-gotas, mas no total, para que a sociedade composta por trabalhadores, pelos proletários que criam e que produzem a riqueza, para que os capitalistas possam circulá-la e ficar cada vez mais ricos. Então, os trabalhadores exigem também uma participação, um ganho maior em relação a esta produção a qual exerce dentro da fábrica. Então, aí as mudanças existentes quando há o conflito. Então, quando nas sociedades de classes, para você entender o que eu quero dizer, eles chegam a um ponto que se torna insuportável nesse conflito, ocorre o quê? Ocorre uma revolução que vai transformar a sociedade, modificando, né, o modo de produção. Qual é o exemplo que eu posso dar para vocês? A Revolução Russa de 1917, quando, né, você tem ali os bolcheviques, né, assumindo o poder na figura de Vladimir Ilyich Lenin. Que aí existe a mudança, então passa a ter uma mudança, deixa de ser uma sociedade até então campesina, ou deixa de ser uma sociedade a qual havia exploração por parte da burguesia, então passa os trabalhadores a assumir o comando das fábricas, ou seja, há uma mudança de comportamento na sociedade, modificando assim então o modo de produção até então. Então, quando o conflito, há essa mudança, né, há uma revolução em que os trabalhadores então passam a exercer esse direito de mudar o modo de produção. Então, quando se fala de Brasil, né, ou seja, nós temos aí a pirâmide, imagine a pirâmide brasileira, compostos ali por 5 classificações. Embaixo, no sétimo, você tem ali abaixo da pobreza. Aí depois você tem um pobre. Aí você tem a média baixa. Aí você tem a média. Você tem a média rica. Você tem a rica e você tem a bilionária. Então você tem aí a base, né, o pobre abaixo da pobreza, a média baixa, a média, dando sustentação para a média rica, para a rica e para a bilionária. Então há muita gente ainda que está ali na média e que se acha média rica, quando na verdade são trabalhadores que acordam cedo rumo ao trabalho para manter, né, a sua posição social. E aquele que está abaixo da pobreza é aquele que não tem nada no bolso nem nas mãos e que vive uma miséria total. Assim como também o pobre, que ainda tem o que comer. O abaixo da pobreza, este nem sequer o que comer tem. Então é por isso que precisa ter mudanças quando a gente fala de estratificação social em nosso país. Entenderam? Então, a estratificação e a exclusão social no Brasil ela é absurda. No Brasil, né, embora haja tantas barreiras
para quem possui, né, menos, há a possibilidade de mobilidade social, né, do indivíduo que nasceu ali pobre, de repente ter a sorte, a felicidade de conhecer alguém que seja melhor do que ele financeiramente, ele ter que subir, ou seja, verticalmente, ele sobe, sai de um ponto e vai para outro. Pode acontecer? É difícil? Mas há a possibilidade? Sim, há essa possibilidade dele galgar uma posição social, né? A mobilidade social. Então, a qualidade de vida, para você ter uma ideia, no Brasil, ela vem melhorando nos últimos tempos, mas as desigualdades, diga-se de passagem, ainda estão bastante acentuadas na falta de saneamento básico, esgoto, né, moradias precárias, barracos, ou seja, a sociedade ainda vive essa exclusão e ela é visível a olhos nus para quem quiser ver esta desigualdade no Brasil, que é absurda. Relatórios apontam com o Brasil sendo o pior país, ou seja, o pior índice, né, de desigualdade no mundo. Não é novidade nem para mim e nem tampouco para você que saibamos que o Brasil é um país desigual, absurdamente desigual. Esta foi a nossa aula de hoje, a estratificação social, falando um pouco de Karl Marx e Brasil também, para que você entenda quando se fala em camadas sociais. Quando se fala em camadas sociais, você está falando, né, das classes abaixo da linha da pobreza, do pobre, né, do médio rico, da rica, dos bilionários e assim por diante. Se este vídeo, esta videoaula foi interessante para você, deixa um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos postados aqui no canal. Fico por aqui e vejo você no próximo vídeo, na próxima videoaula.